Hebreus capítulo 13, do verso 1 ao verso 6, onde diz assim as Sagradas Escrituras: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode fazer? Oremos. Ó Santo Deus, esta é a Tua palavra. É através dela que o Senhor tem nos levado à Tua intimidade, a conhecê-lo como Deus, como o Senhor de todas as coisas. E é através dela que o Senhor abriu os nossos olhos para que nós conhecêssemos a Ti de maneira íntima. Não como um Deus distante, mas um Deus presente. Um Deus que veio agir no nosso coração, mostrar os nossos pecados, mas ao mesmo tempo o Seu amor e a misericórdia. Ó Deus, essa palavra que é santa e eficaz. E eu peço que o Senhor venha nos pastorear, mais uma vez com a Tua palavra, Pai. Nos dê prazer nos momentos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pois chegamos no último capítulo do livro de Hebreus. Bem pequeno, bem curto. Uma carta que, na caminhada que tivemos até aqui, nós vimos muitos ensinamentos importantes. É um texto que chega no capítulo 13 e ele sai da teoria para a prática. Até agora, muitas coisas foram ditas a respeito de Jesus como sendo o Deus criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas e que com poder faz com que tudo siga o trajeto que Ele propôs. O texto que nos mostra Jesus. E principalmente para esses hebreus que são judeus, que haviam se convertido naquele período do primeiro século. E na medida em que se convertiam, se tornavam inimigos de Roma, se tornavam inimigos dos judeus que os perseguia. Inimigos de muitos, e eles sofriam até mesmo com medo por causa da sua fé. Contudo, Deus, na sua graça, esteve durante todo o tempo da história, cuidando da sua igreja. Esse texto, quando nós entramos no capítulo 13, é como se alguém dissesse assim: olha, você não pode fazer isso, ou você deve fazer aquilo. E agora, aquela pessoa que está te dando orientação e te mostrou por que você faz uma coisa ou outra, diz: agora vai e faça. Sabe quando você está terminando a faculdade, e aqueles que já tiveram essa oportunidade, você está ali fazendo a faculdade e vai chegando no quarto ano, e na minha época eram 5 anos de estudo de teologia, e foi chegando no quarto ano e eu comecei a ficar muito incomodado. Porque por mais que eu estudasse, por mais que eu me atentasse àquelas coisas todas que estavam sendo dadas, e os professores davam leituras extras, e eu ia para as leituras extras, eu ia para as extras das extras, e eu chegava à conclusão de que eu não estava preparado. Quando chegou o 5º ano, aí o desespero bateu para valer. Porque eu sabia que faltava 1 ano só, e de alguma forma eu passaria pela orientação do meu conselho, do presbitério, e eles resolveriam se eu seria
ordenado um pastor e cuidaria de uma igreja. E naquele dia, em agosto de 88, quando na minha igreja, que era a primeira igreja de Goiânia, eu fui ordenado, e aqueles homens, e eram muitos homens, muitos presbíteros, eles estenderam as suas mãos, como a Escritura ensina, e ali eles estiveram me ordenando para o sagrado ministério. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Nunca. Havia uma mistura de sentimentos. Que bênção, Deus me trouxe até aqui. Mas ao mesmo tempo, Senhor, como eu vou fazer tudo aquilo que envolve o ministério pastoral, na igreja assim, e sabendo tão pouco da Tua palavra? E aí, me deu alegria, me deu angústia e tristeza, e produziu em mim muitas lágrimas. Eu e Kátia, nós éramos noivos. Ela não me viu chorar, mas em casa eu chorei muito. E eu dizia para Deus: Senhor, me dê paz. Eu preciso dela. E eu sabia que essa paz só viria do Senhor na medida em que Ele me desse toda a certeza e tranquilidade de que era Deus quem ia me usar, e de que a obra não seria minha, e que a graça é dEle, e que a mudança de coração das pessoas depende dEle. E aquilo foi tratando a minha alma, mas demorou algum tempo. Já passou por um momento assim? Depois da educação, dos ensinamentos, aí chega alguém e diz: vai, você está pronto, agora vai e faz. Meus 2 filhos fizeram engenharia civil. É uma área muito complicada. Aqueles prédios e aquelas coisas que eles constroem, aquilo tem que durar muito. Tem que fazer cálculo e refazer, porque se alguma coisa de errada acontecer naquela construção, eles serão questionados. E podem ser processados, porque não fizeram de maneira correta. E quando eles terminaram, eu olhei para aqueles 2 meninos, a gente sempre filho é menino, né? E dizia: Senhor, livra-os de fazer coisas erradas. É qualquer área da nossa vida. E na vida espiritual não é diferente. Quando Deus vem com a sua misericórdia e age no nosso coração, e abre o nosso entendimento para que a palavra dele passe a ter sentido. Eu ouvia, eu lia, mas não entendia muitas coisas, mas a partir do momento que o Espírito de Deus veio e me deu entendimento, e Ele faz na minha vida aquele princípio de obra, e Ele me salva, e a palavra de Deus diz que é para que eu viva para a glória do Senhor, obediência ao Senhor e à sua verdade. E chega no dia seguinte, eu estou feliz, porque eu fui perdoado, mas eu tenho que me curvar diante de Deus de novo e dizer: Senhor, hoje eu pequei, ontem mesmo o Senhor tomou a minha vida e hoje eu pequei, tenha misericórdia de mim. E no outro dia eu vou ter que chegar diante de Deus e vou ter que ajoelhar e vou dizer para Deus: Senhor, hoje eu também pequei, tenha misericórdia de mim. Sabe o que me motiva e deve motivar a cada um de nós? São as promessas da misericórdia de Deus que não tem fim, e que nos ensina que nós devemos ter contínuo arrependimento, confissão dos nossos pecados, para que do alto venha misericórdia e venha perdão e purificação. E assim nós vamos caminhando, e alguns daqueles pecados vão sendo vencidos pela graça de Deus. Eu vejo o capítulo 13 de Hebreus exatamente assim, porque o autor quis demonstrar exatamente esta verdade. Hernandes Dias Lopes, um expositor, pastor presbiteriano, ele tem um livro sobre a exposição do livro de Hebreus, e ele diz assim: o autor, no capítulo 13, ele está culminando a sua carta, e nessa parte final ele mostra como o verdadeiro cristianismo pode ser conhecido de forma prática.
E ele faz duas frases. Ele diz: a sã doutrina, que foi aquilo que o autor até agora nos ensinou, sempre desemboca em vida transformada. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem sentido na vida de alguém se ela produziu transformação na vida dessa pessoa. E a segunda coisa que ele diz é: a teologia é a mãe da ética, do comportamento humano. O que nós conhecemos transforma a nossa existência e nos faz cristãos práticos. Ainda bem que nós dependemos do Senhor. Ainda bem que dependemos do poder do Senhor. Ainda bem que dependemos do amor do Senhor, da sua misericórdia e de todas as suas perfeições, porque é exatamente por causa desse Deus e todas as suas perfeições que nós temos uma vida hoje e temos esperança de uma vida eterna, porque Ele é a nossa garantia e não nós mesmos. O texto de Hebreus, ele nos fala da supremacia de Cristo, acima de tudo. A supremacia de Cristo acima dos anjos. Naquela época havia adoração aos anjos entre os judeus. E o autor diz: olha, os anjos não são como Jesus, Jesus é Deus. Eles gostavam e ficavam muito ansiosos em viver a lei de Moisés. E ele diz: Cristo é maior que Moisés. E eles exaltavam Davi retratado e transformado por Deus. E o autor diz: e Jesus é maior do que Davi. E é maior do que qualquer rei. Jesus fez o sacrifício perfeito. Ele fez a nova aliança através do seu sangue. É Ele que age na minha vida e que produz perseverança. Porque, na verdade, nós só perseveramos porque Deus, na sua bondade, Ele age nos preservando, nos protegendo. E é por isso que nós perseveramos. E o autor aqui dessa carta, ele mostra que a fé verdadeira, ela se manifesta através da minha vida transformada, através dos meus relacionamentos transformados, e na medida que eu me torno um instrumento nas mãos de Deus. Por que você deve ler a Bíblia? Porque essa palavra de Deus te transforma e te faz viver o que Deus quer que você viva. Aqui no capítulo 13, nós não vamos receber instruções ou exigências legalistas, não tem isso aqui. Mas o texto vai falar de frutos que são inevitáveis e que você precisa ter na sua vida. E se isso não está acontecendo na sua vida, você deve perguntar para si mesmo, na presença de Deus: por que não? Porque isso caracteriza a vida de um cristão. Um coração alcançado pela graça. Se você é verdadeiramente um servo de Deus, um cristão verdadeiro, essas coisas são inevitáveis na sua vida. O que está em jogo aqui nessas palavras do capítulo 13, não é o que te salva. O texto não está falando do Jesus que salva, ele já falou, mas o texto vai nos falar sobre aqueles que pertencem a Cristo e como eles vivem. Para que a gente possa comparar a nossa vida. E muito certamente pedir a Deus misericórdia, para que Ele possa transformar a nossa história todos os dias. Então, vamos caminhar nesse texto. É um texto que traz informações, mas traz mais orientação do que informações. A primeira coisa que o texto nos traz está no verso de número 1. O texto começa da seguinte forma, é um versículo pequenininho. E eu confesso que eu tenho um sermão preparado só nesse primeiro verso. Eu pensei que eu iria pregar esse verso só, mas eu resolvi não fazer assim, em outro momento eu vou fazê-lo. O texto diz: seja constante no amor fraternal. Existem dois conjuntos de instruções aqui nesse texto, no capítulo 6. Que fornecem uma visão equilibrada de como a igreja e os membros do corpo de Cristo devem viver uma vida que agrada a Deus. O verso 1, 2 e 3.
Ele vai nos mostrar primeiro os aspectos do nosso relacionamento social. Significa como eu convivo com o meu cônjuge, com meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos, com a igreja. Como é que é a minha vida como cristão convivendo com essas pessoas? E do verso 4 ao verso 6, o texto vai nos mostrar sobre a nossa vida íntima, privada, que eu tenho que ter. Então, começa com a nossa vida com as outras pessoas. E o texto começa falando do amor fraternal. É uma palavra muito interessante. A palavra é Filadelfia. É aquele relacionamento de amor, de comunhão, que deve existir entre irmãos e irmãs. Em pessoas que fazem parte de uma mesma família e têm cuidado uns pelos outros. Ontem eu fui no velório do pastor Walter Graciano. Tínhamos muitos irmãos lá, muitos pastores. Um homem que foi instrumento nas mãos de Deus desde o início do seu ministério. E a família dele estava lá. E hoje eu estava vendo umas manifestações do seu filho a respeito do seu pai. E eram todas elas manifestações de alguém que prezava o seu pai, que respeitava o seu pai, que admirava o seu pai, que se agradava com o seu pai, que apoiava aquele ministério, que tinha um envolvimento. Isso é amor, Filadelfia. É aquele sentimento que a gente tem com alguém que é extremamente próximo, porque nós temos um vínculo que nos aproxima. E o texto diz que nós precisamos ter esse amor, mas não é um pouco. Nós devemos tê-lo e continuar tendo constantemente. O texto não diz, ame fraternalmente. O texto diz, seja constante no amor fraternal. É totalmente diferente. Você tem 2 filhos, ou você teve irmãos mais novo? Era tudo tranquilo entre os 2? Tem umas briguinhas de vez em quando? Eu lembro que há pouco tempo atrás eu ouvi 2 meninos na igreja brigando, debatendo, na frente de todo mundo. Um falou bem alto, eu te odeio. Os pais não sabiam onde colocavam a cara. E eles olharam direto para mim. E eu fiz como se eu não tivesse ouvido, mas todo mundo ouviu, não tinha jeito de eu não ouvir. Pastor, eu nunca vi isso. Eu disse, é provável que já tenha acontecido algumas vezes. Você pode até não ter visto, mas agora você viu. O amor fraternal é aquele amor que, mesmo havendo desavenças, ele existe ali dentro. É alguma coisa que se trata, é algo que pode ser resolvido. Falar do amor fraternal é falar de algo que é extremamente importante para nós. A importância especial para aquelas pessoas que naquela época que receberam essa carta, estavam sendo perseguidas e que precisavam desesperadamente umas das outras, e aparentemente eles perderam esse senso de unidade na igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha essa liberdade. Você saiu, alguém te convidou, você está visitando aqui hoje? Que legal, ficamos felizes com a sua vinda. Alguém te convidou e você teve a liberdade de sair da sua casa e vir até aqui, parar o carro por aqui perto e entrar aqui dentro. Estamos cultuando com inteira liberdade. Naquela época não existia isso. Os cristãos eram perseguidos, eles cultuavam escondido. Às vezes faziam isso com mais alguém, mas na maioria das vezes era um culto particular. E eles sentiam falta dessa convivência, desse contato. Quando a gente tem pessoas que a gente ama e que tem coisas em comum conosco, nós nos sentimos bem de encontrar essas pessoas. Porque nós temos coisas comuns para compartilhar. E quando são as coisas de Deus, como é gostoso. Mesmo que essas coisas de Deus estejam sendo evidenciadas na minha vida diante de momentos difíceis. É provável que alguns naquele período estivessem negligenciando
e não queriam colocar em risco o resto das suas vidas, então eles não estavam vivendo em comunhão como eles conviviam antes. Eles não apoiavam uns aos outros. Nós vamos ver no texto que alguns aqui são presos e os outros ficam de longe falando, coitadinho, ele está preso. Mas não faz nada para que aquele que estava preso e sofrendo tivesse uma ação diferente. O autor de Hebreus, ele simplesmente diz, não crie o amor, não invente um amor no seu coração, mas permaneça no amor que Cristo já colocou na sua vida e na vida do seu irmão na fé. Mesmo que você não conheça, mas saiba da sua existência e demonstre amor para com essa pessoa. O verbo aqui, ele indica continuidade. Nós somos servos do Senhor Jesus. Essa pessoa que está do seu lado, você conhecendo ou não, se ama o Senhor Jesus, vocês são aqueles que receberam o amor fraternal de Deus. Ele é o pai da família. Nós somos os filhos, por isso ele nos chama de filhos amados. É por isso que a igreja chama uns aos outros de irmãos. Essa é uma linguagem bíblica. É uma linguagem bíblica. O apóstolo Paulo, ele fala um pouco dessa relação familiar na igreja do Senhor Jesus. Mas aqui, esse autor de Hebreus, ele formula esse mandamento do amor fraternal, provavelmente porque havia possibilidade de que alguma contenda secreta ou dificuldade suscitada ali no meio daqueles crentes judeus, trouxesse dissensão a essas pessoas e elas estavam meio distantes. E era um motivo a mais para elas não se esforçarem para ajudar um ao outro. O amor fraternal, ele não nasce daquilo que eu coloco o meu sentimento sobre. Mas o amor fraternal é algo que eu recebo de Deus. Eu não tenho naturalmente um amor fraternal. É o amor que Deus me dá. Quando João diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, é esse amor. Esse amor de Pai. Esse amor de Deus. Esse amor de existência. Esse é amor de esperança. Nós temos o amor fraternal porque Deus nos adotou como filhos. Nós não éramos filhos. Nós éramos perdidos espiritualmente. Se tínhamos algum pai, era um pai que não era Deus. Provavelmente era o inimigo, que usava e abusava de nós. Mas em algum momento Deus enfia a mão dele com a sua graça no meio daquela realidade que eu vivia como alguém perdido, totalmente desvairado na vida, vivendo a iniquidade como algo normal, e Deus vai ali e me arranca e traz para o seio dele, ele me abraça e diz, você é meu. Isso se chama adoção, e ele coloca o nome dele sobre mim, e agora eu passo a me chamar cristão. Nós vamos lá no livro de Atos e vamos ver quando a igreja, pela primeira vez, foi chamada de cristã, porque eles eram aqueles que viviam com Cristo. Uau! Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 26, que todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Qual a aplicação que nós podemos ter disso? Primeiro, não existe cristianismo isolado. Quando eu falo não existe cristianismo isolado, eu estou dizendo, não existe fé verdadeira sem compromisso com Deus e sem compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Você já ouviu alguém dizer assim, eu vou viver a minha vida cristã sozinho. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso do corpo de Cristo, eu não preciso da igreja do Senhor Jesus. É algo que não se encontra na Escritura. Pelo contrário, a ação de Deus na nossa vida faz-nos necessitados de vivermos para aqueles que Deus tem abençoado. E ao mesmo tempo, nós chegamos à conclusão de que quando o amor esfria, nós começamos a ter desvios e divisões no meio do corpo de Cristo.
falta amor. Eu me lembro de alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu não posso dizer quantos, porque eu vou me entregar, mas lá na minha cidade maravilhosa de Araguari, tinha um presbítero bem idoso. Ele trabalhava com a charrete. Alguém aqui andou de charrete? Aquelas que fazia de táxi. Ele era taxista, mas o táxi dele era a charrete. Eu lembro de ter andado algumas vezes da estação ferroviária até a minha casa, quando a gente vinha a Goiás com um trem de ferro. E aquele irmãozinho, uma vez nós estávamos na nossa reunião de jovens, e ele era bem idoso. E um jovem botou a Bíblia debaixo da perna, sentado, ia começar as brincadeiras, e ele pôs a Bíblia aqui só para ela não cair, para ele firmar a Bíblia. Ele chegou nele e disse: respeita, rapaz, tira a Bíblia debaixo da sua perna. Aí todo mundo falou: que coisa, desrespeitando? Então, a Bíblia é um livro. Mas ele tinha no coração dele que a palavra de Deus era algo tão sério que a gente não podia nem fazer isso. Não tínhamos como julgá-lo, o ser legalista ou isso, mas era o zelo que ele aprendeu a ter com a palavra do Senhor e com o Deus da palavra. Mas um dia, nessa brincadeira que a gente estava, alguém fez uma brincadeira de tirar a cadeira e o outro sentou no ar. Sabe como é que é aquele negócio de sentar no ar? Você tira a cadeira e o outro vai com tudo para sentar e puf no chão. E aquele menino caiu, só que ele bateu e ele sentiu muita dor. Deve ter sido aquele negócio de cox. Não sei como é que é esse negócio. De osso. Eu sei que ele gemeu de dor. E aquele senhorzinho virou e disse: faltou amor. Eu nunca me esqueci isso. Você fez algo para com alguém que poderia levar a um dano, tão disposto a brincar e rir, que você não prestou atenção de que isso podia fazer mal. Faltou você sentir no lugar do outro. Faltou amor. Isso é amor fraternal. Às vezes, nós perdemos a noção. Amor fraternal não é sentimentalismo, é decisão diária de servir as pessoas, perdoar as pessoas e suportar as pessoas. E essa é a primeira característica que o texto bíblico aqui de Hebreus traz, como característica daquele que é salvo. Ele persevera em amar as pessoas, a ponto de cuidar dessas pessoas, e se necessário, perdoar. Segunda coisa que o texto nos mostra, como característica, é a hospitalidade como expressão deste amor. Hospitalidade é você receber alguém em casa. Sabe o que é isso, né? Antigamente a gente tinha mais isso. Eu me lembro que na igreja a gente fazia intercâmbio entre adolescentes, entre jovens, entre senhoras, senhores, faríamos isso. Nós pegávamos o ônibus, íamos para a cidade, aqueles nos recebiam e éramos partilhados ali, divididos em casas. E ali a gente conhecia as famílias, se tornava amigo. Eu tenho amigo daquela época, de Piracaíba, no interior de Minas, Cascalho Rico, tudo lugarejinho que a gente ia, e as pessoas na simplicidade, que tinha galinha no fundo que servia café naqueles negócios de extrato de tomate, com toda simplicidade recebia a gente, dava a cama deles para a gente dormir. Sabe o que é isso? Isso é hospitalidade. É quando você até mesmo se esforça além do normal para que alguém se sinta bem e possa receber bênção através da sua dedicação a ela, sem interesse de receber nada em troca. O texto bíblico diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Olha que fantástico! Onde há o verdadeiro amor cristão, o texto dá a ideia de que existe hospitalidade. Eu sou dado ao outro, eu quero cuidar do outro, eu quero
ver a necessidade do outro. Ele está passando e eu vejo a necessidade dele, eu chamo e digo, vem aqui. A hospitalidade bíblica é um acolhimento sacrificial, especialmente dos necessitados. A gente pode acolher as pessoas de diversas maneiras. O que é mais fácil para mim? Chegar numa pensão e dizer para alguém, quanto é aí a noite na pensão? Você está precisando tomar um banho, você está precisando de um sabonete, uma toalha, você está precisando de uma boa alimentação, eu vou lá, pago e diz que Deus te abençoe. Tchau, fui embora. Não, a hospitalidade é aquilo que nós vemos no bom samaritano. Aquele que viu alguém abatido, sem força para ficar de pé, sem expectativa de melhorar, diz o texto que ele pega esse indivíduo, que ele não sabe quem é, mas que é necessitado, e ele cuida das feridas dele, ele passa água, passa óleo, naquela época era remédio, leva esse indivíduo para a cidade, e diz, cuida dele, está aqui, e quando eu voltar, se foi necessário gastar um pouquinho mais, eu sacrificialmente farei isso, por causa da necessidade, o valor dessa pessoa. Hebreus capítulo 12, se você voltar uma página, no verso 12, o texto diz assim, já tinha falado de hospitalidade, por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. O texto pode ter duas interpretações. Pode estar dizendo, olha, você tem que levantar sua mão mesmo que esteja cansada, mesmo que você esteja com as pernas meio vacilantes, está meio cansado também, mas você precisa ter uma vida tranquilinha e reta para você cuidar daquele que está pior do que você. Já está manco e precisa ser curado. Ou o texto pode ser interpretado, olha, existe alguém que as mãos estão descaídas, existe alguém que está com os joelhos batendo no outro, e você tem que cuidar dessa pessoa. Faça isso. Essa é a ideia da hospitalidade. Eu tive o privilégio de conhecer uma irmã em Cristo. O nome dela é Iracema. A Sema. Essa irmã foi missionária da nossa igreja durante 25 anos, trabalhando no Araújo Jorge, Hospital de Câncer aqui em Goiânia. Missionário, o que ela fazia? Ela ajudava as pessoas doentes dentro daquela instituição, como capelã. Ela era reconhecida dentro daquela instituição. A dona Iracema, ela orava com as pessoas. Quando elas precisavam tomar banho, não tinha quem desse, ela dava. Quando precisava trocar o curativo, ela trocava. Quando precisava de comida, ela providenciava. Quando isso, quando aquilo. E ela viveu isso durante 25 anos de vida, num ambiente extremamente difícil. E quando havia necessidade de uma ação pastoral, ela me procurava e dizia, pastor, estou precisando, a fulana de tal aceitou a Cristo, só que ela quer se tornar membro da igreja, mas ela não passa de hoje para amanhã, segundo os médicos. Lá vou eu. Fracote pra caramba, não consigo ver sangue que eu desmaio. E lá fui eu dentro do Araújo Jorge, com aquele tanto de cheiro que existe ali dentro. E eu fui, e ela falou, chegamos na porta, ela disse, olha, esses gemidos são dela. De dor. Eu me preparei, respirei, pedi misericórdia ao Senhor, entrei, estive com aquela mulher, orei com ela, ela testemunhou em Jesus como seu Salvador, eu a batizei. E saí do quarto. Eu encostei na parede e eu fui até o chão. Minhas pernas não conseguiram aguentar o meu peso. E a Iracema veio e disse, respira, pastor. Respira, pastor. E eu fiquei de pé e ela botou a mão em mim, aqui assim, e me levou até sair daquele lugar. Essa irmã, uma vez, tinha uma jovem com câncer, com pouquíssima expectativa de vida.
E ela resolveu que ela ia levar essa menina para dentro da casa dela. Ela adotou essa moça. E nós orávamos na igreja por essa menina. Nós acompanhamos aquele processo todo. A dona Iracema, ela se envolvia com as pessoas, mas com essa, ela chamava ela de filha, e ela chamava a dona Iracema de mãe. E o que aconteceu? Ela morreu. A dona Iracema preparou pessoas e pessoas que viram os seus parentes entrarem e saírem. Ela cuidou da vida e do luto dessas pessoas, mas agora estava acontecendo com ela. E ela não deu conta. Ela teve que tirar uma licença para que pudesse se restabelecer. Mas até o fim ela cuidou daquela que ela trouxe para dentro da casa dela. Ela pagou o preço. Hospitalidade não é simplesmente numa situação onde existe condições, pessoas que a gente acha que vale a pena a gente trazer para o nosso convívio, mas a gente ter a disposição de ver a necessidade do outro e cumprir um propósito amoroso com essas pessoas, seremos sendo hospitaleiros. Este era um ministério muito importante na igreja daquela época, a igreja primitiva, porque a perseguição afastava os crentes dos seus lares. Se você for na terceira carta de João, no verso 5 ao verso 8, o texto diz que haviam ministros, pastores itinerantes e missionários itinerantes que precisavam de lugar para ficar quando ele chegava na cidade. E quem fazia isso? Era a igreja. Muitos santos, pobres, não tinham condições de se hospedar em hospedaria, em estalagem. E como as igrejas se reuniam em casas, Romanos capítulo 16 diz isso, era natural que um visitante simplesmente ficasse com o seu anfitrião. Ele já sabia que ficaria ali. Mas tem um texto que eu acho fantástico. Todos os santos devem ser dedicados à hospitalidade. Romanos capítulo 12, verso 13 diz isso. Só que aqui em Hebreus é dito que devemos fazer isso porque essa é uma característica de um coração transformado por Deus, que ama os outros, a ponto de cuidar daquele que precisa de cuidado. Se você for em Moisés, em Gênesis capítulo 18, ali relata a história de Abraão. Abraão demonstrando generosidade, hospitalidade para Jesus Cristo e 2 anjos que vieram para ter com Abraão. Eles chegam para Abraão, Abraão não sabia quem eram 2 anjos e o próprio Senhor. Ali, ele não sabia quem era. Ele não sabia que eles eram quando os acolheu. Foi somente mais tarde que ele descobriu as identidades desses convidados ilustres. E aí ele entendeu que era o Senhor e ele se prostrou diante de Jesus. Mas antes ele acolheu. Você e eu podemos hospedar anjos. O texto aqui diz que alguns fazem isso. Sem saber, acolheram anjos. É muito interessante essa ideia. É muito interessante porque você e eu podemos fazer isso. Anjos em um sentido não literal, mas aqueles que são mensageiros. A ideia de anjos eram mensageiros do Senhor. Jesus amplia muito mais essa ideia aqui, quando em Mateus capítulo 10, ele diz, quem recebe vocês, recebem a mim. Jesus disse isso. Mateus capítulo 25, verso 40 diz, sempre que vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Qual é a aplicação que a gente vê disso? Hospitalidade não é luxo, é obediência. Não é só para a pessoa abastada, nem só para quem merece. Quando nós recebemos o necessitado em nome do Senhor Jesus, acolhemos, o próprio Senhor Jesus diz a Ele mesmo,
Ele está fazendo disso uma metáfora, sem sombra de dúvida. Essa é uma característica do cristão. Ele tem sensibilidade para com a necessidade do outro. Ele não fica parado. É por isso que, eventualmente, a igreja é questionada. Vocês são a igreja, mas vocês não estão fazendo nada nessa situação? Por estes que estão passando por dificuldades? Isso é vida cristã prática. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo. É por isso que a ação social de uma igreja, ela tem que ser efetiva. Porque assim as pessoas conhecerão a Cristo através do nosso amor para com elas. Porque aprendemos de Cristo, que se dedicou até a morte, para que pudéssemos ter livramento e salvação. Terceira coisa que o texto nos mostra, como característica, está no verso 3. Compaixão. Mas não uma compaixão qualquer, é a compaixão que nasce da unidade do corpo de Cristo. Aqui o corpo, a igreja que está em voga. Olha só o que diz o texto. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. É como se o autor estivesse aprofundando essa ideia da solidariedade cristã. Essa solidariedade por causa da minha espiritualidade cristã. A expressão aqui, no corpo, é o corpo de Cristo, a igreja. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, se um membro do corpo sofre, o que diz o texto? Todos sofrem com ele. Ele usa a ideia do corpo. Você já teve uma cutícula assim que saiu um pouquinho mais e está seco e você não teve oportunidade de tirar? E te dá uma dor danada? Só uma cutículazinha, parece que o seu corpo inteiro está sentindo aquela dor. Enquanto você não consegue cortar ou tirar aquilo, arrancar, ter um alicatinho, qualquer coisa, aquilo te incomoda. Se você leva uma topada e bate a sua cabeça, parece que o corpo inteiro fica desnorteado. Quando alguém no corpo de Cristo sofre, Paulo está dizendo, todos sentem aquela dor. Todos ajudam. Nós temos reuniões de oração na nossa igreja regulares. Uma das coisas que nós mais fazemos nas nossas reuniões de oração é orar intercedendo por pessoas. Pela conversão de pessoas. Pelas enfermidades gerais de pessoas. Por pessoas que têm câncer. Por famílias enlutadas. E pelo nosso país que anda doente. Só de enfermos, nós devemos ter uma lista de mais de 30 nomes. São pessoas, e muitas delas são do corpo de Cristo, e que estão doendo. Eu tenho que entender que eu posso ajudar esse irmão intercedendo por ele. É por isso que nós nos reunimos para orar. Se você não faz isso, é porque você não está levando em consideração o sofrimento do seu irmão e que Deus pode te usar como instrumento nas mãos dele, orando por essa pessoa que sofre. Essa é a hospitalidade que existe aqui, essa é a solidariedade que o cristão vive no dia a dia. É isso que nos caracteriza como igreja, nós fazemos isto com gozo. Quarta-feira passada, na nossa reunião semanal, da quarta, pela internet que a gente faz, eu dizia para os irmãos no final, irmãos, que bênção ter vocês aqui, de novo, para orar. Normalmente são os mesmos, mas não importa. São pessoas que estão determinadas e a agenda delas está marcada, e elas sabem que não tem nada mais importante naquele momento, daquela semana, que possa tirá-lo da importante tarefa de ser solidário a alguém através das orações. Como é que nós podemos ser solidários às realidades dos nossos irmãos? Existem várias coisas que nós podemos fazer.
Tem alguém ao seu lado que está abatido, que está pálido, que está com um semblante caído? Tem alguém que está mancando e você vê que está mancando, mas não é uma pessoa manca? Tem alguém que você ficou sabendo que perdeu um parente? Tem alguém. A solidariedade cristã identifica o cristão. É o amor de Deus que me faz perceber e ir em direção a essas pessoas. Isso nos caracteriza como corpo de Cristo. Um amor que hospeda e que é solidário diante das necessidades. Aqui, aquelas pessoas estavam presas, e esses presos aqui eram irmãos na fé, e eles estavam presos por causa do testemunho de Cristo. O autor está falando sobre isso. Eles precisariam de comida, de roupa, material de leitura, de encorajamento. Eram irmãos que estavam presos por causa de Jesus. Quando Paulo estava preso em Roma, o irmão que ia lá conversar com ele, levar comida escondida com ele, escrever as últimas cartas ali com Paulo, foi Lucas. Áquila e Priscila, em 1 Coríntios capítulo 15, faz menção deles, e Paulo diz: eu louvo a Deus pela vida desse casal, Áquila e Priscila, porque mesmo sabendo do perigo, eles vieram aqui em Roma e me visitaram na cadeia e cuidaram de mim. É exatamente isso que o texto está dizendo. Qual era a tentação para aqueles? Olha, eu não vou me envolver com esses crentes presos, porque eu posso correr o risco de me ajuntar a ele. Mas o que o autor está dizendo é: lembrem-se de que ao visitar os presos, vocês estão visitando aquele que é de Cristo. Nós não somos cristãos autônomos. Nós somos membros unidos a Cristo e uns aos outros. Nós somos o povo de Deus. E o que nos une é o Espírito de Deus. Deus nos ensina isso. Deus nos dê a oportunidade de compreender o quanto isso é sério. Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 5: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. A indiferença ao sofrimento do irmão é negação da prática do Evangelho. Lembre-se disso. A indiferença ao sofrimento do irmão é negação prática do Evangelho. Ao invés de agir corretamente, é agir erradamente, erroneamente. A compaixão cristã, ela nasce quando nos colocamos no lugar do outro. São 3 verdades importantes que têm a ver com os nossos relacionamentos e que devem ser vividos porque Cristo fez uma obra em nosso lugar. Nós devemos amar, nós devemos ser hospitaleiros e nós devemos solidarizar com todos. Em tudo isso, demonstrando o amor de Cristo que em nosso coração existe. E somente assim nós seremos reconhecidos como povo de Deus. Quando Jesus ora ao Pai, em João capítulo 17, naquilo que é conhecido como oração sacerdotal, ou oração intercessória, mediatorial de Cristo, a nosso favor, na presença do Pai, ele diz: Pai, faça com que eles permaneçam como um, e que eles sejam um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Essa é a oração do Senhor Jesus. E uma igreja é una somente quando Cristo é a única fé. O amor que temos é o Filadelfia entre irmãos, que gera
acolhimento e compromisso uns com os outros. Que Deus, na sua bondade, esteja nos abençoando, nos ensinando, nos advertindo. E quem sabe, durante essa semana, nos fazendo lembrar, todos os dias, eu ouvi uma mensagem domingo, que me alertou de coisas que eu preciso repensar na minha vida com Cristo. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus Santo, eterno e de toda bondade, nós te agradecemos, Pai, porque em Cristo somos a tua igreja. Todos nós desfrutamos da mesma graça, da mesma salvação. Fazemos parte da mesma família do Senhor. Desfrutamos do mesmo Espírito Santo. Fomos batizados com o mesmo batismo. Ó Deus, estaremos nos céus juntos contigo. Mas enquanto vivemos aqui como igreja, Pai, continue nos aperfeiçoando. Ó Deus, que a nossa vida cristã seja frutífera, que ela produza frutos ao nosso redor na vida dos nossos irmãos e até mesmo na vida daqueles que nem conhecemos, Pai. O mundo olha para a igreja com expectativa de ser abençoada. Faça de nós instrumento de bênção, Pai. Eu e cada um dos meus irmãos aqui. Ouça a nossa oração, ó Pai. Retira-nos daquela vida cristã apática, domingueira, e faça de nós crentes, de segunda a domingo, o dia inteiro, vivendo para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, que o fazemos em nome de Jesus. E nós imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele nos abençoe, guarde e faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, e que seja assim hoje para todos sempre.